Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silênia, professora de língua inglesa, e estaremos aqui durante esses minutinhos para aprender um pouco mais sobre um assunto bem legal. Hoje nós iremos fazer uma atividade interativa sobre os subject pronouns, sobre os pronomes sujeitos. Vamos rever esse assunto que nós vimos na aula anterior e em seguida nós vamos exercitar esse conteúdo. Mas antes nós vamos ver aqui que a nossa aula é do 7º ano do ensino fundamental, certo? O componente curricular é língua inglesa, eu sou a professora Silene. A unidade temática são os pronomes. E a habilidade de hoje que nós vamos trabalhar é a habilidade 20 de língua inglesa do 7º ano do ensino fundamental, que visa discriminar sujeito de objeto utilizando os pronomes a eles relacionados. Nós vamos ver quais são os sujeitos, quais são os objetos e digamos assim, quais são os pronomes que nós relacionamos a ele. Antes nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos na aula anterior e em seguida nós vamos fazer o exercício. Bem, relembrando o que nós falamos na aula anterior sobre os pronomes sujeitos. Eles constituem o grupo dos personal pronouns, dos pronomes pessoais. A sua função é de sujeito da oração, pois se relacionam diretamente com o verbo principal, explicitando quem ou quem fez determinada ação. Eles sempre vão determinar quem fez ou quem, digamos assim, faz determinada ação. Pode-se também indicar quem ou que é descrito pelo verbo principal. E ele pode também substituir nomes, certo? Substituir alguns nomes, alguns substantivos que possuem nas frases. Além disso, esses pronomes, eles antecedem o verbo na oração. Eles sempre vão vir antes do verbo nas orações. Diferente dos object pronouns que sucedem, recebendo, portanto, a sua ação. Os pronomes objetos, eles vão vir após o verbo, mas nesse caso, o que nós vimos aqui são os pronomes sujeitos, né? Isso, os subject pronouns, que se nós formos traduzir vai ficar como pronomes sujeitos, eles vão vir sempre antes do verbo nas orações e eles podem também substituir os sujeitos da oração, certo? Utiliza-se os subject pronouns com o objetivo de tornar mais coesas as falas e os textos, evitando repetições excessivas e desnecessárias. Então, toda vez que nós formos escrever frases e textos, para nós não ficarmos, digamos assim, o tempo todo repetindo alguns substantivos, principalmente quando nós nos referimos a sujeitos de determinadas frases, nós vamos usar esses pronomes para não haver essa repetição desnecessária, tornando um texto muito mais coeso. Quais são esses subject pronouns? Quais são esses pronomes? Nós vimos aqui que nós temos no singular I, you, he, she, it. E no plural nós temos o I, you e they. Toda vez que eu uso I é para dizer eu. I, sempre o I maiúsculo. Nós não utilizamos a forma minúscula, certo? I é a primeira pessoa do singular, eu. You, você. Nós temos que ter bastante cuidado com a escrita do you, por quê? Porque you, tanto no singular quanto no plural, ele vai vir com a mesma escrita. Então, you pode ser tanto você quanto vocês. Professor, e quando eu vou saber quando eu utilizo você ou vocês? Dependendo do contexto da frase. He é ele, she, ela, e it eu uso ele ou ela para coisas no geral, que não sejam pessoas. Se eu for falar de qualquer coisa que não seja pessoas, eu uso it. Ah, eu vou falar de uma cadeira, eu uso it para substituir esse substantivo, ou para me referir a esse substantivo. Vou falar de um computador, de uma mesa ou de um sentimento, eu utilizo it para dizer ele ou ela. We, nós. You, vocês, que nós vimos aqui que ele pode ser escrito tanto no singular quanto no plural, e they para dizer eles ou elas. Esses são os subject pronouns que nós utilizamos, singular I, you, he, she e it, e no plural we, you e they. Temos aqui alguns exemplos para vocês observarem como nós utilizamos esses pronomes em frases. Martha is my daughter. Martha é minha filha. She has 5 cats. Ela tem 5 gatos. Então, aqui nessa frase, para eu não repetir novamente o substantivo Marta, que já foi dito na frase anterior, eu utilizo she, que significa ela, para substituir, ou melhor, para me referir àquele substantivo que eu já utilizei na frase anterior. Nós utilizamos geralmente para substituir esses substantivos e evitar repetições. Ó, se eu usasse assim, Marta é minha filha, Marta tem 5 gatos. Essa frase ela não seria uma frase tão coesa assim. Logo, quando eu digo Martha is my daughter, she has 5 cats, eu substituí esse substantivo, ele continua com o mesmo sentido, porque eu sei que esse pronome ele está se referindo ao substantivo Martha, a frase ficou mais coesa e dessa forma nós deixamos a frase um pouco mais, digamos assim, com a escrita correta. Peter is a good boss. He lives abroad. Peter é um bom chefe.
He lives abroad. Ele mora no exterior. Que he está também substituindo o substantivo Peter, ou melhor, se referindo ao primeiro substantivo que nós utilizamos lá. Então, logo aqui, he vem com o sentido de ele. Ele quem? Peter, ou Peter. I read a book. It was about photos. Eu li um livro. Ele era sobre fotos. It, quando eu me refiro aqui, ó, ele, coloquei até aqui para vocês observarem, quando eu falo it, estou me referindo a quem? Ao livro. Logo aqui, esse substantivo, esse pronome, vem se referir ao substantivo que já foi dito anterior para evitar a repetição. Lembrando que it significa ele para coisas que não são pessoas, objetos, animais, sentimentos. Então, it eu vou utilizar nesse caso e não he para dizer ele. Nós temos agora uma atividade interativa que nós vamos ver algumas questões que falam sobre esses pronomes. E vamos ver cada questão, se você acertou, se você errou, por que você errou e por que você acertou. Então, vamos ver aqui. Na primeira questão, nós temos aqui: complete a frase com o pronome adequado. Eu coloquei o pronome aqui entre parênteses e você vai colocar esse pronome para completar a frase. Ó, ele is very smart. Qual é o pronome ele? Você lembra? Vamos relembrar? Vamos refrescar um pouquinho a memória? Então, relembre qual é o pronome ele em inglês para completar essa frase. Nós damos um minutinho para você recordar e já voltamos para ver se você realmente acertou essa questão. Bem, você olhou, analisou e ele, qual é o pronome? Isso, he. He is very smart. Ele é muito esperto, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ele é he. He is very smart. Nesse caso aqui, ó, nós vemos que ele pode substituir um nome. He is very smart. Ele é muito esperto. Ou eu posso dizer Pedro é muito esperto, João, Antônio. Então, logo nós vemos que esse pronome aqui, ele pode sim substituir um nome. Na letra B, nós temos aqui are playing. Eles estão brincando. Qual é o pronome eles em inglês? Relembram? Vamos ver lá? Um minutinho para você recordar, completar essa frase e nós já voltamos. Bem, e aí? Qual é o pronome eles em inglês mesmo, professora? They. They significa tanto eles ou elas. They are playing. Eles estão brincando. Se você acertou, gostei de ver. São fáceis esses pronomes, não é isso? E aí nós já, volta e meia, lá no quarto, quinto ano, nós vimos esse conteúdo. E é bom a gente sempre refrescar, certo? Na letra C, nós temos aqui o pronome eu. Eu love my family. Eu amo minha família. Qual o pronome eu em inglês? Complete. Aguardamos um minutinho para você recordar e nós já voltamos. Bem, na letra C, qual é o pronome que nós completamos aqui? I love my family. Eu amo minha família. I, lembrando que I significa eu e ele sempre vai ser escrito com letra maiúscula, independente dele estar no início, no meio ou no final de uma frase. Sempre vai ser escrito com a letra maiúscula. Muito bem, gostei de ver. Temos mais uma questão aqui para completar. Are good players? Nós somos bons jogadores. Qual é o pronome nós? Vocês lembram? Completem, nós já voltamos.
Então, aqui na letra D, qual é o pronome nosso para completar essa frase? Yes, we are good players. We, nós somos bons jogadores. Então, nesse caso aqui, se você completou com we, está correto. Na segunda questão, vocês vão substituir o sujeito das frases pelos pronomes que melhor se encaixam. Nós temos aqui, eu já marquei qual é o sujeito, ó. Mary is going to travel. Mary está indo viajar. Mary, eu posso substituir pelo pronome he, she ou it. Qual o pronome adequado para substituir o substantivo Mary? Observe, analise e nós já voltamos para conferir. Bem, nesse segundo, a letra A, você observou, analisou, e qual é o pronome que nós vamos substituir o substantivo Mary? Isso, she. She is going to travel, ela está indo viajar. He nós não utilizamos porque significa ele, it significa ele ou ela, mas quando nós falamos de coisas. Quando nós tratamos de pessoas, nós usamos she e não it. Gostei de ver. Temos mais uma questão aqui, na letra B tem John will buy a car. John irá comprar um carro. John, eu substituo por qual pronome? He, she ou it? Observe, analise e nós já voltamos para conferir. Bem, aqui na letra B você marcou qual? Qual opção? He, she ou it? E vamos ver se acertou? Isso, he. John eu posso substituir por he, que significa ele. Ele, ou he will buy a car. Ele irá comprar um carro. Nesse caso aqui, he é o pronome que melhor se encaixa. She é ela e it nós já vimos que é ele ou ela para coisas e não para pessoas. Na letra C nós temos aqui Chris and Pietro start together every Friday. Nós vemos que Chris e Pietro estudam juntos toda sexta-feira. Agora o substantivo aqui, ó, nós temos dois substantivos. Chris e Pietro. Nós substituímos por qual substantivo ou por qual pronome? We, she ou they? Qual o pronome adequado para substituir os substantivos Chris e Pietro nessa frase? Vamos ver lá? Um minutinho e nós já voltamos. Bem, aqui você olhou, analisou qual o pronome que você marcou? Vamos ver lá? Nesse caso aqui nós usamos they para dizer they study together every Friday. Eles estudam junto todo final ou toda sexta-feira. We nós não usamos porque é nós só usamos quando eu coloco o eu junto. Eu como professora, por exemplo, eu e você iremos jantar. Eu e você, ou melhor, nós. Eu e João, nós. Agora, se eu digo João e Ana, eu não posso dizer nós porque eu não estou junto. Então, toda vez que tiver eu uso nós. Mas se eu não estiver na ação, essa ação vai ser dita a eles, elas, vocês, dependendo do que está sendo dito. Nesse caso aqui, Chris and Pietro, nós podemos substituir por they. Temos mais uma frase. Have Billy and you already traveled to Canada? Billy e você já viajaram para o Canadá? Aqui nesse caso, nós vamos trocar o substantivo Bill and you, Bill e você, por we, you ou they. Qual o pronome mais adequado para substituir esses nomes? Já voltamos para conferir.
Bem, aqui você olhou, analisou, qual a opção que você marcou? Yes, you, ó. Porque aqui nesse caso, Bill and you, have you already traveled to Canada? Vocês já viajaram para o Canadá? Nesse caso aqui, quando eu falo Bill e vocês, nesse caso nós podemos trocar por you. Nós não, porque nós não estamos usando o pronome eu. E they não, porque não é eles. Eles, nesse caso aqui, é you, certo? Então, o que mais casa é you. Vocês já viajaram para o Canadá? Nessa próxima questão, você vai observar as imagens e ver qual pronome mais se encaixa em cada cena. Nós temos uma cena e você vai ver qual desses 3 pronomes eles vão se encaixar. A menina está apontando para o cachorro, para dizer ele. Nesse caso aqui, qual é o pronome mais adequado? He, she ou it? Nesse caso aqui, observe a imagem, nós já voltamos para conferir. Bem, aqui você olhou, analisou qual foi o pronome que você marcou. Nesse caso aqui, quando nós nos referimos a animal, para dizer ele, nós usamos it, ele. Por quê? É animal. Se fosse uma pessoa, seria he, se fosse ele, ou she, se fosse ela. Temos mais uma imagem aqui. A menina está apontando aqui, ó, para um menino e uma menina. Ela está dizendo o que aqui? We, she ou they? Nós, ela ou eles. Nesse caso aqui, observe, analise e nós voltamos aqui um minutinho para ver. Bem, nessa imagem você marcou qual opção? Se você marcou they, está correto. Ela está apontando para dizer assim, ó, eles, certo? Eles. Não nós e nem ela, porque aqui nós temos mais de uma pessoa. Muito bem, gostei de ver. Temos mais uma imagem para você analisar. Vamos ver qual o pronome que corresponde a essa próxima imagem. O menininho está apontando aqui, ó, para pessoas próximas aqui, para dizer assim, he, you ou they? He, you ou they? Observem, analisem e nós já voltamos para conferir. Bem, aqui você olhou, analisou, qual opção você marcou? Se você marcou you, está correto para dizer assim, ó, vocês, está próximo, vocês, certo? Tanto ele quanto ela. Se fosse só uma pessoa, também seria you. Por quê? Porque você tem a mesma escrita. Eles, poderia ser eles também, nesse caso. He, não, porque é ele. Aqui nós temos mais de uma pessoa, certo? Temos aqui mais uma questão para vocês. Vocês vão substituir corretamente o sujeito da frase pelo pronome respectivo. Nós temos aqui, ó, Kevin speaks with James every day. Kevin, eu posso substituir por him, he ou he, nesse caso aqui. E nós temos aqui, ó, James, he ou him. Observem e nós vamos ver qual dessas frases nós podemos substituir cada sujeito da frase pelos pronomes respectivos. Já voltamos e vamos analisar essa questão. Bem, você olhou, analisou e qual foi a opção que você marcou? Primeira, segunda ou terceira. Então aqui
nós vemos que a terceira questão é a correta. Por quê? Porque Kevin nós podemos substituir pelo pronome he. He speak with Ken, him. James, nós podemos também usar James para falar que Kevin, ele fala com James todos os dias. Mas quando nós estamos nos referindo a Kevin, nós usamos him para fazer essa referência. Lembrando que aqui também é um pronome, certo? Ele vai substituir o nome, não é os pronomes que nós tratamos, mas esse aqui nós tratamos em outra aula, nós vemos que ele é um pronome possessivo também, certo? Então essa é a nossa atividade, eu espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês em próximas aulas para nós tratarmos de novos assuntos. Caso você queira estudar um pouquinho mais, nós temos vários vídeos em nosso canal do Educa Balsas no YouTube, aguardamos vocês lá e aguardamos vocês aqui também nas nossas aulas. Até a próxima aula, bye bye!